Algumas das pessoas mais inteligentes e sensíveis que você conhece são também as mais cansadas mentalmente. Não porque fazem demais, mas porque pensam demais. São aquelas pessoas que revivem conversas horas depois que elas já terminaram, que imaginam cenários que talvez nunca aconteçam, que deitam na cama à noite e, mesmo sem nenhum problema real naquele momento, a mente simplesmente não desliga. Ela continua perguntando, e se? E aqui existe um paradoxo psicológico interessante. A mesma habilidade mental que faz alguém ser mais cuidadoso, mais consciente e mais empático é a mesma que silenciosamente vai drenando essa pessoa por dentro. Mas afinal, por que algumas pessoas pensam demais? Na psicologia, esse padrão é conhecido como ruminação mental, um processo em que a mente entra em ciclos repetitivos de pensamento, principalmente sobre o passado, incertezas ou situações sociais. E, diferente do que muita gente imagina, isso não acontece porque a pessoa é fraca ou ansiosa demais. Na verdade, estudos mostram que, em muitos casos, essas pessoas têm uma mente extremamente ativa e treinada para identificar padrões. É como se o cérebro estivesse sempre ligado, sempre analisando, sempre tentando encontrar sentido nas coisas. O problema não é pensar, o problema é não conseguir parar. O que está acontecendo no cérebro? Do ponto de vista neurológico, isso envolve uma área chamada córtex pré-frontal, responsável por planejamento, análise e autoconsciência. Em pessoas que pensam demais, essa região tende a permanecer ativa mesmo quando não deveria. Ao mesmo tempo, existe um sistema conhecido como modo padrão do cérebro, que continua gerando pensamentos automáticos, como uma conversa interna que nunca termina. O resultado é uma mente que nunca descansa completamente, sempre revisando, sempre antecipando, sempre tentando prever o próximo passo, mesmo quando não existe ameaça real. O mais interessante é que esse padrão raramente começa na vida adulta. Para muitas pessoas, ele se forma ainda na infância, principalmente em ambientes onde tudo parecia imprevisível. Casas onde o humor das pessoas mudava de repente, onde erros tinham consequências grandes demais, ou onde era preciso ler o ambiente o tempo todo para evitar conflitos. Nesses contextos, o cérebro aprende algo muito lógico. Se eu pensar em tudo antes, talvez eu consiga me proteger. E assim, pensar demais deixa de ser um problema e passa a ser uma estratégia, uma forma de sobrevivência. Nem todo pensamento excessivo é igual. A psicologia costuma dividir isso em dois tipos. O primeiro é o pensamento reflexivo, quando a pessoa olha para dentro, tenta entender o que sente, organiza ideias. Esse tipo, quando equilibrado, pode ser uma grande vantagem, porque está ligado à inteligência emocional e à profundidade. Mas existe o outro lado, o pensamento ruminativo negativo, aquele que não resolve nada, só repete. A pessoa revisita erros, imagina julgamentos, cria cenários, mas nunca chega a uma conclusão. E é aqui que começam os custos: dificuldade para dormir, cansaço mental constante, ansiedade social e até paralisia na hora de tomar decisões. O mais perigoso é que muitas vezes parece produtivo, parece que você está resolvendo algo, mas na prática a mente só está girando em círculos. Psicólogos chamam isso de ilusão de progresso mental. Seu cérebro sente que está avançando, quando na verdade está apenas repetindo os mesmos padrões. E existe um motivo químico para isso. Toda vez que você analisa um problema, mesmo que seja só na sua cabeça, seu cérebro libera pequenas doses de dopamina. Ou seja, ele te recompensa por pensar, não por resolver, mas por continuar pensando. O que isso diz sobre você? Agora vem uma parte que pouca gente fala. Pessoas que pensam demais tendem a ter níveis mais altos de empatia cognitiva, são mais capazes de entender o que os outros estão sentindo, mais sensíveis ao ambiente, mais conscientes do impacto das próprias palavras. Elas percebem detalhes que a maioria ignora. Mas existe um preço, porque perceber tudo sem conseguir desligar é exaustivo, e aí surge um conflito silencioso. Quanto mais a pessoa pensa, menos clareza ela sente. O que realmente precisa mudar? Existe uma verdade que a psicologia vem mostrando cada vez mais. Nem tudo pode ser resolvido pensando. Algumas coisas precisam ser sentidas, outras precisam ser decididas e outras simplesmente precisam ser deixadas ir. Por isso, muitas abordagens terapêuticas não intentam parar os pensamentos, mas sim mudar a relação com eles. Uma das ideias mais poderosas é observar o pensamento sem se prender a ele.
Em vez de "isso é um problema e eu preciso resolver agora", a mudança passa a ser "isso é apenas um pensamento surgindo na minha mente". Pode parecer simples, mas essa pequena mudança cria espaço para respirar. O verdadeiro significado de tudo isso. No fim, pensar demais não é um defeito, também não é fraqueza. É o resultado de uma mente que aprendeu a estar sempre alerta em algum momento da vida. O verdadeiro desafio não é silenciar essa mente à força, mas sim mostrar a ela, aos poucos, que talvez ela já não precise mais lutar tanto, que nem tudo precisa ser previsto, nem tudo precisa ser controlado e que em algum nível já é seguro descansar. E talvez entender isso seja exatamente o começo da mudança.